A confiança é a coisa mais importante para o seu relacionamento dar certo, seja ele qual for. Eu já começo com essa frase que eu vi recentemente quando eu estava lendo o livro. Ela diz o seguinte: ninguém se importa com o quanto você sabe, até que saibam com quanto você se importa. Essa frase, ela parece não fazer muito sentido no começo, mas eu vou explicar. Imagine o seguinte cenário: você tem duas pessoas que estão vendendo peixe e você quer muito comprar peixe um certo dia. Você vai numa loja A e na loja B. Elas têm preços parecidos, não tem muita diferença. Você vai olhar a qualidade do peixe para ver se vale a pena comprar ou não. E você entra na primeira loja. Ao entrar na primeira loja, você vê um atendente, um senhor de 60, 70 anos, baixinho, com um olhar meio cabisbaixo, e você começa a perguntar a ele sobre os peixes. Qual está o preço, quais são as melhores espécies, porque você está querendo fazer um jantar romântico para sua amada. Quando você chega lá e pergunta para ele, ele simplesmente começa a falar de uma maneira desanimada, não estava muito interessado na conversa, não consegue passar as informações corretas para você, e você meio que não se sente muito animado em comprar dele. Na loja seguinte, na segunda loja, você entra e começa a conversar com o mesmo atendente de uma idade parecida, uma fisionomia parecida, mas diferentemente do primeiro, ele mostra muito ânimo em falar do assunto. Ele simplesmente se importa em como vender para você. Ele tenta mostrar cada peça do peixe. Ele diz qual é o preço, ele diz quais são as partes que são mais gostosas, quais peixes dão mais trabalho de cozinhar. E a grande diferença do primeiro para o segundo é que o segundo, ele se importa muito com aquilo que ele está fazendo. E nenhum relacionamento amoroso, quando você é uma pessoinha que está querendo se relacionar com outra, isso é a parte mais importante. Você precisa entender que a outra pessoa, ela não tem a obrigação de adivinhar o que você está pensando. Então, simplesmente essa palavrinha de adivinhação não deveria fazer parte de nenhum relacionamento. Absolutamente nenhum. Se tem alguma coisa que te deixou chateado, você tem que comunicar à pessoa. Ela precisa saber o que te magoou, o que te feriu, porque simplesmente ela não é obrigada a prever as coisas que estão na sua cabeça, porque ninguém tem acesso a ela. A mesma coisa o contrário. Então, a confiança nada mais é que você se importar com a pessoa, entender todas as fragilidades dela, entender como funciona ela, entender como funciona você e estabelecer limites muito claros de até onde vai os seus limites e até onde vai os limites da pessoa. Imagine o seguinte cenário: você é uma pessoa que tem determinados valores, e isso é muito bom, é bom que você tenha valores, e simplesmente esse aqui é o seu círculo, que representa os seus limites. São aquelas coisas que para você são imprescindíveis. Então, por exemplo, você é um cara que não quer ir para festa, não quer beber, então você provavelmente não vai querer uma mulher que tem esse tipo de comportamento, ou um homem que tem esse tipo de comportamento. Então, se a pessoa gosta muito de beber, ela começa a sair do limite na qual você realmente quer uma parceira ou um parceiro. Então, você só tem duas possíveis situações aqui. Ou você simplesmente não continua com esse relacionamento, porque essa pessoa está quebrando um limite que para você é imprescindível, ou simplesmente você se adapta e deixa que esse padrão de comportamento da pessoa que não está dentro do seu limite continue acontecendo. Mas na maioria das vezes o que as pessoas querem fazer é um terceiro cenário, que é basicamente o seguinte: as pessoas querem controlar o comportamento das outras. E na maioria das vezes isso não funciona, porque as pessoas elas não foram feitas para serem controladas. Elas não estão dispostas a mudarem o comportamento do dia para a noite se elas não verem uma motivação para isso. As pessoas têm dificuldades em mudar os comportamentos delas por conta própria. Imagine você mudar porque a outra pessoa quer que você mude, mesmo que você não veja motivo para mudar aquilo. Então, esse aqui é você tem um relacionamento, esses são os seus limites, e tem a outra pessoa. E muito provavelmente essa pessoa vai ter limites que não são iguais aos seus. Possa ser que os limites dela sejam maiores, sejam menores, mas vamos supor até que sejam, menores. Tá? Vamos supor que sejam menores. Então a pessoa tem um círculo, pá, esse daqui são os limites dela. Perceba que existe um ponto onde vocês dois têm uma convergência. Então, ambos têm esse limite aqui
que não pode ser transgredido. Então, algo que é importante para você e também é importante para ela e que nenhum dos dois quer negociar. São valores que são inegociáveis. Mas tem toda uma esfera dela e toda uma esfera de você que simplesmente são limites que pertencem apenas a um dos componentes no casal, apenas um dos participantes. E é justamente aqui, nessa zona aqui e nessa zona aqui, que nascem os maiores problemas de relacionamentos. Não só amorosos, mas até de amizades. Simplesmente as pessoas elas começam a ter problema quando elas não controlam isso aqui. Então, o seu amigo, o seu namorado, sua namorada, começa a fazer um comportamento que está dentro do limite dela, por exemplo aqui, mas está fora do seu limite. E é aqui onde nasce o grande conflito do relacionamento. É justamente aqui que vem essa palavrinha aqui que todo mundo tem medo, mas que é tão necessário no relacionamento, seja de amizade, seja amorosa. Aqui nasce o conflito, porque enquanto para essa pessoa ela está tendo um comportamento dentro da zona dela de limite, para você isso já está fora. E é aqui onde você mais tem que desenvolver a capacidade de lidar de maneira racional. Você precisa mostrar para a pessoa o que você acha, o que você acredita que é melhor para o relacionamento. Tem que ver até que ponto isso realmente é preocupante para o relacionamento a longo prazo. Às vezes é um comportamento que não vai afetar tanto você. Às vezes é. Então você precisa aprender a conversar com as pessoas, manter um bom diálogo. É assim que um relacionamento consegue prosperar há tanto tempo. Quando você olha para pessoas que estão há anos casadas, anos namorando, que têm filhos, que a pessoa já parece que viveu 3, 4 décadas juntos, você percebe que elas têm uma grande capacidade de lidar com os limites da outra pessoa. Mas vale ressaltar, isso só funciona se você deixar bem claro para a pessoa o quanto você se importa com aquilo. Então, se simplesmente o seu namorado, ele vai jogar futebol e você está com ciúme, e você não gosta daquilo, você tem que deixar bem claro o porquê que você não gosta daquilo. Não necessariamente para você tirar essa tarefa dele, mas para você mostrar que lá atrás o meu ex já me traiu e eu estou meio traumatizada, e aconteceu isso, eu quero me sentir mais segura. E aí vocês procuram ferramentas que vão fazer o seu relacionamento continuar. Uma coisa que pode ser feita é talvez ele deixar bem claro, olha, não, eu só estou indo para jogar bola, eu estou aqui tranquilo, estou com um amigo tal, então não precisa se preocupar, e manter aquele diálogo que vai fazer o relacionamento ir para frente.